Vamos para mais um vídeo hoje do nosso quadro Ame-se. Então, que você possa tirar um tempinho aí para se cuidar, para se amar, para cuidar de você mesmo, porque isso faz bem para você, faz bem para sua autoestima. Então, vamos bater um papo aí enquanto a gente se maquia junto. Lembrando, gente, que eu não sou maquiadora profissional, eu não entendo nada assim muito profissional de maquiagem. O que eu faço eu aprendi mesmo olhando no YouTube, olhando outras pessoas fazendo. Nunca fiz um curso de maquiagem, mas é o que eu uso. Eu sei que tem muita coisa que tem que melhorar, faço muita coisa errada ainda, mas a gente vai dia após dia melhorando. Não é pra ensinar vocês a se maquiarem, é pra inspirar vocês a se cuidarem, motivar vocês, enfim, né? E pra gente bater um papo. Hoje a gente vai conversar sobre as nossas metas. Quero falar sobre as metas. Quem me acompanha há algum tempinho já viu esse vídeo aí, onde eu falo sobre metas. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vou começar usando esse BB Cream da L'Oréal, que eu tô gostando muito. Ele deixa a pele bem natural, então eu vou fazer uma maquiagem mais natural, mais dia a dia. E aí eu coloquei aqui um pouquinho na minha mão, tá vendo? Depois, se precisar, eu coloco mais. Eu não vou ficar olhando aqui direto na câmera, na lente, vou olhar ali no visor da câmera. E de vez em quando pode ser que eu olhe pro lado, porque tem um espelho bem aqui do meu lado que me auxilia aí na hora de fazer a make, tá bom, gente? Então vamos lá. Então, gente, esses dias eu estava pensando aí nas minhas metas. Eu não sei se você assistiu o vídeo de metas, onde a gente falou no final do ano, né, do ano passado, eu falei sobre metas com vocês, sobre sonhos, e foi onde eu escrevi as minhas metas também, né, as minhas metas desse ano. E tá acontecendo uma coisa esse ano comigo, que é comum de acontecer com qualquer pessoa. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, muitas vezes. Tá acontecendo o quê? Tá acontecendo que o ano está passando e eu criei as minhas metas lá no final do ano. E o que aconteceu? Eu não olhei mais para elas. Simplesmente esqueci das minhas metas. Ficaram escritas no caderninho. No começo do ano eu até olhava, né? Até falei com vocês que eu ia fazer meio que um passo a passo para alcançar essas metas. Mas acabou que depois que eu fiz o vídeo, eu não olhei, assim, foram poucas as vezes que eu olhei para aquelas metas, sabe, gente? Que eu peguei assim, não, deixa eu olhar aqui, o que eu tô fazendo para alcançar os meus sonhos? O que eu tô fazendo para alcançar as minhas metas? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nós estamos aí mais da metade do ano já. É importante a gente parar um pouco para poder ver o que a gente está fazendo, sabe? Porque às vezes algumas coisas não acontecem na nossa vida simplesmente porque a gente não fez nada para que aquilo acontecesse. Por isso que é importante a gente sempre estabelecer as metas, mas também estabelecer o que a gente vai fazer para conseguir alcançar, para chegar naquilo dali. Então, né, o que você tem feito para alcançar as suas metas? Você já conseguiu realizar alguma das suas metas? Apesar de eu não estar fazendo muita coisa para alcançar minhas metas, graças a Deus, algumas coisas estão se encaminhando e eu tô conseguindo, eu já consegui alcançar algumas metas. Uma das minhas metas esse ano era estudar mais a Bíblia, né, me aprofundar mais e tudo mais. Eu não diria que eu estou assim me aprofundando na Bíblia, mas eu consegui aumentar, né, o tempo que eu gasto com a Bíblia, que foi através dos devocionais que antes eu já fazia, não daquela maneira, mas eu fazia da minha forma, do meu jeito. Mas assim, o devocional ele me animou mais, sabe? Eu tenho meditado mesmo na palavra de Deus. Antes eu
Eu lia a Bíblia, agora eu tenho meditado nela, sabe? Assim, às vezes eu leio um versículo, alguma coisa assim, eu leio na segunda-feira, mas eu fico mastigando aquela palavra a semana inteira. Isso é muito bom, isso tem sido muito bom pra mim, eu tenho ouvido Deus falar comigo, sabe? Deus falar muito através da palavra dele. Tem sido maravilhoso. E você? Quais são as metas aí que você já conseguiu cumprir esse ano? Já conseguiu cumprir alguma coisa? Eu vou usar esse jumbo da NYX para poder passar aqui na pálpebra, para dar um pouquinho mais de cor na sombra, que eu vou passar uma sombra clarinha. Então eu quero te encorajar hoje a você pegar lá aquelas metas que você escreveu no final do ano e começar a colocar passo a passo, ver o que você fez, o que você não fez. Gente, maquiar e falar tá muito difícil isso, sabe? Mas enfim, vamos lá. Eu vou usar Essa sombrinha aqui, que eu sempre uso, pegar um pincelzinho, essa daqui, ó, pra fazer uma marcaçãozinha básica aqui, bem discreta, que é uma maquiagem mais tranquila, só pra não ficar sem nada mesmo. Então, pessoal, quero te encorajar aí a pegar suas metas, aquilo que você escreveu aí no final do ano, seus objetivos, e começar a rever. Ver aquilo que você já está cumprindo, aquilo que você ainda nem começou a fazer nada. O que depende de você de fazer, de correr atrás? Se é uma viagem, você já começou a juntar um dinheiro para essa viagem? Se é um curso, o que você está esperando para começar? Eu vou usar essa sombra aqui, olha, do meio, que ela é mais clarinha, para poder dar uma iluminada abaixo da sobrancelha. Às vezes, tem metas que a gente coloca que não depende da gente, ou que às vezes depende, mas as circunstâncias não deixam a gente alcançar. Por exemplo, talvez você tinha uma meta que necessitava de um dinheiro, né? Precisava de uma certa quantia em dinheiro para poder conseguir realizar essa meta, cumprir essa meta, esse sonho, esse objetivo. Aí pode acontecer da pessoa ficar desempregada, por exemplo. É algo que a gente não tem como prever se vai acontecer ou não, né? Aí nesses casos, a gente consegue compreender que aquela meta não vai ser alcançável naquele momento. Não significa que você precisa desistir do seu sonho, do seu plano, do seu objetivo. Mas naquele momento não vai ser possível cumprir aquela meta, cumprir aquele objetivo. Mas mais pra frente você vai poder cumprir. Mas existem algumas metas, alguns sonhos que a gente coloca que depende muito mais de nós mesmos, como pessoas, né, de tomar alguma atitude, alguma decisão, alguma mudança que a gente precisa fazer na nossa vida, do que de coisas como dinheiro e tudo mais. Pelo menos nas minhas metas tem isso, sabe? Tem coisas que dependem de mim pra eu fazer. E a gente acaba assim, né, naquela coisa de final de ano, a gente escreve, promete mundos e fundos, e depois a gente esquece o que a gente se propôs a fazer, esquece o que a gente tinha colocado como meta. E vai passando o tempo, daqui a pouco chega o final do ano e você não fez nada. Então, que você possa pegar aí suas metas, pegar aí aquilo que você escreveu que você queria fazer esse ano, e principalmente aquilo que só depende de você, que não depende de ninguém mais, que você possa ver, sabe, o que você precisa fazer para que aquilo ali possa dar certo.
para que você possa chegar ao final do ano e riscar pelo menos uma coisa da sua lista. Vou usar esse batom mate da Dylos. Gosto muito e ele é bem rosinha clarinho. Gosto muito. Tá pronta a minha make, gente. Só os cabelos. Tá molhada ainda, mas é assim mesmo que vai ficar. Vou deixar ele secar naturalmente. E aí, gente, o que vocês acharam da make? Eu achei super legal, curti muito. Gostei. Bem simples, bem dia mesmo, né? Gostei. Vocês gostaram? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de papear comigo, mas na verdade, para isso virar um bate-papo mesmo, eu preciso que você deixe seu comentário aqui. Fala pra mim como é que tá. Você tá conseguindo cumprir suas metas? Aliás, você escreveu as suas metas? Se não escreveu, ainda dá tempo. Você não precisa, gente, deixar só pro final do ano escrever meta. Você pode parar agora, pegar aí um caderninho, escrever quais são as suas metas daqui até o final do ano ou daqui até o próximo, nesse mês do próximo ano. Mas o importante é que a gente não pare e faça como eu estava fazendo e como muitas vezes a gente acaba fazendo, que é escrever essas metas e esquecê-las, não olhar mais para elas, não ver o que você pode fazer, o que depende de você para que as suas metas possam ser alcançadas. O que eu posso fazer para chegar até elas? Porque não adianta nada só escrever num papel. Assim, é claro que algumas coisas a gente escreve e só o fato de escrever parece que deixa a gente fixado naquilo ali. Mas às vezes a gente escreve, não olha, nem lembra daquilo e vai deixando os dias passarem. Sabe? Vai deixando o ano rolar, e era o que eu tava fazendo. Está tão apegado com redes sociais e outras coisas que a gente chega do trabalho, a gente vai olhar a internet e acaba passando a tarde ali e acaba passando a noite, chegando 10 horas da noite, tudo que você fez foi olhar a internet. Ou talvez não, talvez você simplesmente chega em casa, toma o seu banho, se arruma e vai fazer comida, vai cuidar da sua casa, dos seus filhos. E chegou o final da noite, você vai dormir. Enfim, a gente tá com uma vida tão corrida, que a gente não para um pouco e pensa, o que eu posso fazer hoje para alcançar o meu sonho? Então, essa é a pergunta que eu deixo pra você. Para você se fazer, sabe? Que você possa também aí, né, pensar dessa forma, assim como eu tô pensando, né? O que eu posso fazer hoje para alcançar os meus objetivos, para alcançar as minhas metas, para chegar no final do ano e ter pelo menos 50% dessas metas aí riscadas lá, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado do bate-papo. Deixem aqui seus comentários, falem o tipo de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. E ame-se! Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!